O Nepal vive uma das cenas mais devastadoras dos últimos anos. Depois de uma enxurrada brutal, acompanhada por deslizamentos e uma gigantesca avalanche de gelo, água, pedras e lama, comunidades inteiras foram atingidas na fronteira com o Tibete. E agora começa uma corrida contra o tempo. As equipes de resgate estão entrando em áreas completamente destruídas, vasculhando a lama, removendo destroços e procurando pessoas que ainda podem estar vivas. Mas, em muitos pontos, o que os socorristas encontram são corpos e restos deixados pela força absurda da correnteza. O número de vítimas não para de subir. Os balanços mais recentes apontam para mais de 350 pessoas que perderam a vida na tragédia, enquanto mais de 1.300 continuam desaparecidas entre o Nepal e o Tibete. E esse número pode aumentar, porque ainda existem regiões isoladas, estradas destruídas, pontes levadas pela água e comunidades inteiras sem comunicação. Há famílias que continuam esperando uma ligação. Há pessoas procurando pais, filhos, irmãos e amigos. E há quem esteja entrando na lama sem saber se vai encontrar um sobrevivente ou receber a notícia que mais temia. As imagens que chegam do Nepal são difíceis de assistir. Casas aparecem cobertas pela lama. Veículos foram arrastados. Estradas simplesmente desapareceram. Pontes foram destruídas. E lugares que, antes da tragédia, estavam cheios de pessoas, agora parecem cidades abandonadas. Em algumas regiões, os moradores e socorristas precisam caminhar entre toneladas de barro e destroços para tentar localizar quem foi levado pela enxurrada. É uma busca desesperadora. E enquanto essas pessoas lutam para encontrar seus familiares, outro assunto provoca revolta nas redes sociais. Vídeos da tragédia começaram a circular em velocidade impressionante. Algumas pessoas estavam registrando a força da água enquanto o perigo avançava. E é impossível não fazer uma pergunta. Até onde vai a necessidade de filmar uma tragédia? Em uma situação em que segundos podem significar a diferença entre sobreviver e ser levado pela correnteza, transformar tudo em conteúdo precisa ser questionado. É claro que existem imagens importantes para mostrar ao mundo a dimensão de uma catástrofe. Mas uma coisa é registrar uma situação de emergência a partir de um local seguro. Outra é permanecer concentrado em uma câmera quando existe alguém precisando de ajuda. E essa discussão precisa ser feita com responsabilidade, porque não podemos transformar o sofrimento de famílias inteiras em espetáculo para conseguir visualizações. O Nepal não está vivendo um filme. Não é uma cena de internet. São pessoas reais. São famílias reais. São vidas que desapareceram em poucos minutos. E enquanto milhares de pessoas ainda procuram notícias de seus familiares, as equipes de emergência continuam trabalhando em meio à lama, aos destroços e ao risco de novos deslizamentos. Uma criança de apenas 2 anos, por exemplo, foi encontrada com vida entre os escombros e retirada por soldados nepaleses. Esse resgate mostra que, mesmo diante de uma destruição gigantesca, ainda existe esperança. Mas a procura continua, e cada hora que passa aumenta a angústia das famílias. O Nepal agora precisa de resgate, atendimento médico, alimentos, abrigo e, principalmente, respostas. Porque por trás de cada número existe uma história. E por trás de cada desaparecido existe alguém esperando voltar para casa. Enquanto os socorristas continuam cavando a lama em busca de sobreviventes, o mundo acompanha uma tragédia que ainda está longe de terminar. E a pergunta que permanece é uma só. Quantas pessoas ainda estão soterradas, desaparecidas ou esperando para serem encontradas? 결족고